Você conhece seus vizinhos? Sabe o nome deles? Sabe o que eles fazem? Onde trabalham? Com quem moram? A maioria de nós não sabe. A gente passa por eles no corredor, dá um oi educado e segue a vida, porque vizinho é só alguém que mora perto, né? Não tem intimidade, não tem envolvimento, mas às vezes deveria ter, porque às vezes a pessoa que mora do seu lado, separada apenas por uma parede, não é quem você imagina. Hoje eu vou contar a história da Marina, uma jovem de 28 anos que morava sozinha em Porto Alegre e descobriu algo sobre o vizinho que mudou tudo. E se você ficar até o final, vai entender por que é importante prestar atenção em quem mora ao seu redor. Antes de começar, se você já morou em apartamento, deixa o like. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias reais que vão fazer você olhar para o seu prédio de um jeito diferente. Marina tinha 28 anos. Trabalhava como designer gráfica, home office. Morava sozinha em um apartamento de um quarto no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O prédio era antigo, 6 andares, sem elevador. Ela morava no quarto andar, apartamento 402. Era um daqueles prédios antigos de Porto Alegre. Paredes finas. Você ouvia tudo dos vizinhos. Televisão, discussões, passos, tudo. Marina era discreta. Não gostava de confusão. Trabalhava o dia todo em casa, saía pouco, mantinha para si. Conhecia alguns vizinhos de vista. A senhora do 401, o casal jovem do 403, a família com criança do 301. Mas tinha um vizinho que ela nunca tinha visto, o apartamento 404, ao lado do dela, separado apenas por uma parede. Marina morava ali há 8 meses, e nesse tempo todo, nunca tinha cruzado com quem morava no 404. Nunca tinha visto ninguém entrar ou sair. Nunca tinha ouvido barulho de TV, de música, de conversa, nada. Mas ela sabia que tinha alguém lá, porque à noite ela ouvia passos. Sempre à noite, lentos, pesados, indo e voltando, do quarto para a sala, da sala para o quarto, por horas. No começo, Marina não ligou. Gente com insônia existe. Gente que trabalha à noite existe. Cada um com seus horários. Mas depois de alguns meses, ela começou a perceber um padrão. Os passos sempre começavam às 2 da manhã. Exatamente às 2, todo dia, sem exceção. E duravam até às 5. 3 horas de passos, sem parar. Sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo trajeto. Marina começou a ficar curiosa. Quem era aquela pessoa? Por que andava assim? Por que sempre de madrugada? Ela tentou perguntar para os outros vizinhos. A senhora do 401 disse que nunca tinha visto ninguém entrar ou sair do 404. O casal do 403 nem sabia que tinha alguém morando lá. O síndico do prédio disse que o apartamento estava alugado, mas não sabia para quem. O contrato tinha sido feito por imobiliária, depósito automático, tudo online. Ele nunca tinha visto o inquilino. Marina decidiu prestar mais atenção. Uma noite, às 2 da manhã, quando os passos começaram, ela se levantou. Foi até a parede que separava os apartamentos. Encostou o ouvido. Passos, lentos, pesados, arrastados. E então ela ouviu outra coisa. Uma voz, baixa, murmurando, como se a pessoa estivesse falando sozinha. Ela não conseguiu entender o que estava sendo dito, mas a voz era masculina, rouca, e soava, perturbada.
Marina tentou bater na parede. 3 batidas, para ver se a pessoa respondia. Os passos pararam. Silêncio total. Marina esperou. 1 minuto. 2 minutos. E então os passos recomeçaram. Mais rápidos agora. Mais pesados. Como se a pessoa estivesse irritada. Nos dias seguintes, Marina começou a notar outras coisas. Toda semana, sempre na quinta-feira de manhã por volta das 7, alguém deixava sacolas de compras na porta do 404. Mercado. Sempre as mesmas coisas. Ela via quando saía para jogar lixo. As sacolas ficavam lá na porta. E depois de algumas horas, sumiam. A porta se abria. As sacolas entravam e a porta fechava. Tudo muito rápido. Ela nunca conseguiu ver quem pegava. Marina começou a ficar obcecada. Quem era aquela pessoa? Por que nunca saía? Por que só se mexia de madrugada? Ela tentou uma vez. Bateu na porta do 404. De manhã. Umas 10 horas. Nada. Bateu de novo. Mais forte. Oi? Sou a vizinha do 402. Só queria me apresentar. Silêncio absoluto do outro lado. Ela esperou 1 minuto. Ia desistir quando ouviu. Passos. Vindo em direção à porta. Lentos, arrastados. Pararam do outro lado. Ela conseguia sentir. Alguém estava ali, do outro lado da porta, parado, ouvindo. Oi, Marina repetiu. Tudo bem aí? Uma voz, rouca, baixa, do outro lado. Sai daqui. Marina sentiu um frio na espinha. Desculpa, eu só queria... Ei, sai daqui. Mais alto agora, agressivo. Marina recuou, voltou para o apartamento dela, trancou a porta. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou acordada, esperando. 2 da manhã. Os passos começaram, como sempre. Mas dessa vez tinha algo diferente. Além dos passos, ela ouviu outro som. Como se algo estivesse sendo arrastado. Algo pesado. E então um barulho. Como se algo tivesse caído. Um baque forte. E um grito, abafado, vindo de dentro do 404. Marina levantou. Coração acelerado. Pegou o celular. Esperou. Ouviu. Os passos continuaram. Mais rápidos, mais erráticos. E então, ela ouviu algo que a fez ligar para a polícia imediatamente. Uma voz feminina, gritando: "Me solta, por favor!" E então, silêncio. Abruptamente, Marina ligou o 190. Mãos tremendo, explicou. Endereço: apartamento 404. Alguém gritando: "Socorro!" A polícia chegou em 12 minutos. 2 viaturas, 4 policiais. Marina abriu a porta do prédio. Levou eles até o 4º andar. Os policiais bateram na porta do 404. Nenhuma resposta. Bateram de novo. Anunciaram: "Polícia! Abra a porta!" Nada. Eles arrombaram. O que encontraram lá dentro, Marina nunca vai esquecer. O apartamento estava completamente vazio. Sem móveis. Sem nada. Apenas colchões no chão. E correntes. Presas na parede. E uma mulher, jovem, uns 20 e poucos anos, magra, machucada, corrente no tornozelo. Consciente, mas em choque. Não era a única. Tinha outra mulher, mais nova, amarrada em outro cômodo. O homem tinha fugido. Pela janela dos fundos, corda improvisada. Desceu 4 andares. Sumiu na madrugada. A polícia descobriu depois. O homem se chamava Roberto, 42 anos.
Tinha passagem por sequestro e agressão em outro estado. Estava foragido há 3 anos. Alugou o apartamento com documentos falsos. Nunca saía. Recebia tudo por entrega. As 2 mulheres tinham sido sequestradas. Uma há 6 meses. A outra há 2. Mantidas ali, naquele apartamento, a menos de 2 metros de Marina. A polícia encontrou o homem 3 semanas depois. Em outro estado, ele foi preso, condenado. As mulheres sobreviveram, foram resgatadas a tempo. Voltaram para as famílias. Marina se mudou. Não conseguiu mais ficar naquele prédio. Não conseguiu mais dormir pensando que por 8 meses ela viveu ao lado daquilo, ouvindo os passos, os gritos abafados, e não fez nada. Até aquela noite, até ela ligar para a polícia. Se ela não tivesse ligado, quanto tempo mais? Essa é a história da Marina. Ela salvou 2 vidas porque prestou atenção, porque não ignorou os sinais. Então eu te pergunto de novo, você conhece seus vizinhos? Porque às vezes a pessoa do outro lado da parede não é quem você pensa. E às vezes eles precisam de ajuda. Se você gostou da história, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você já desconfiou de algum vizinho. E se inscreve no canal, porque toda semana tem história real que vai fazer você prestar mais atenção ao seu redor. Até a próxima. E lembra, se algo parecer errado, provavelmente está errado.